Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Na Íntegra do Campo Grande News. A gente convidou para participar aqui hoje a presidente da MS Gás, Cristiane Alckmin Schmidt. Ela está há um ano aqui no estado, no comando da empresa, que parte é do governo do estado e parte é formada por outras empresas através de uma concessão. E a gente vai falar sobre o uso do gás natural, as fontes de energia renovável. É um assunto muito relevante para o estado, que se vê na iminência de muito crescimento econômico, industrial, e o gás é uma fonte de energia, de combustível para veículos, tem até o uso residencial, e para isso a gente convidou a Cristiane para participar do podcast. Queria agradecer sua presença aqui, Cristiane, bom dia. Bom dia, muito obrigada aqui pelo convite. É sempre muito bom para a gente poder falar de gás natural, de economia, de Mato Grosso do Sul, de Brasil. Então, estamos aqui. A senhora chefia uma empresa que trata de um assunto muito técnico, né? Eu acho que assim, para as pessoas comuns entenderem, o gás que vocês, que a MS Gás leva aos consumidores, é bem diferente do gás de botijão que cada um liga e pede para receber em casa, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho que dentro dessa cadeia logística dos combustíveis fósseis, você tem ali dois tipos de gás: gás natural e o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. E o gás liquefeito de petróleo, ele é mais poluente que o gás natural. Em geral, o gás natural, ele chega em duto na casa das pessoas, nas residências, nos comércios, nas indústrias, e o GLP, em geral, ele chega numa residência com botijão. Então, em muitos lugares em que a gente não tem duto para passar o gás natural, é onde você tem o botijão, a GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, são dois gases realmente diferentes, são dois mercados diferentes, e o gás natural, ele é mais assim, mais seguro, ele vem dentro do duto cheio de especificações. Nós somos regulados não só pela ANP, mas somos regulados também por todas as agências reguladoras estaduais. Então, no caso do Mato Grosso do Sul, a AMS Gás, que é uma distribuidora de gás natural, ela é regulada pela AGEMS, que é a nossa agência reguladora aqui no Mato Grosso do Sul. O gás natural, ele não pode no futuro chegar na residência das pessoas como o gás de botijão. É um investimento muito alto isso de construir dutos, porque hoje vocês atendem residências, mas em edifícios, talvez em grandes condomínios de casa. Sim. Em geral, você tem assim, Mato Grosso do Sul, a gente não tem uma densidade tão grande em termos residenciais. Quando você olha para a cidade de São Paulo, quando você olha para a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte, que são cidades mais populosas, em geral a gente fala que aquelas residências, elas chegam ali o gás natural via duto. Ele é mais seguro, ele chega na sua casa de uma maneira muito mais... É difícil você ter um problema de explosão ou coisas do gênero com gás natural. No Rio de Janeiro, desde sempre a gente teve gás natural lá e a gente não tem esses problemas. Quando você tem uma comunidade onde o gás natural não chega, onde o duto não chega, porque é um investimento grande, é aí que você tem uma incidência de compra de gás via botijão, que aí é o GLP. Né? Aí você tem que comprar o botijão, tem que botar na sua casa, você tem que ligar, e quando acaba você tem que trocar o botijão. Então você tem essas desvantagens de trocas. Mas, por outro lado, o GLP cumpre um papel social muito grande. Né? O GLP ele cumpre um papel em que tem localidades que ainda a gente tem a cocção, né, por lenha sendo feita em diversos lares no Brasil, e nesses lugares que são mais longe dos centros, dos grandes centros, em geral a gente não tem duto de gás natural. E aí o GLP ele sim cumpre um papel social muito importante, porque ele descarboniza também, ele também desloca, no caso aí, a lenha, né, da cocção dos lares. Mas no nosso caso do gás natural, a gente é mais limpo que o GLP, então se a gente pudesse chegar nesses lares também, seria o mais adequado. O problema é que construir dutos é muito caro. Então, você teria que construir dutos, teria que ver como é que você iria ter o payback desse seu investimento.
E aí é que você não pode fazer duto em qualquer lugar. Então, aí é que eu acho que há uma complementariedade entre gás natural e GLP muito interessante. O Estado ele está apostando no crescimento industrial, transformador dos produtos primários que ele tem, grãos, a gente tem visto muito na celulose, e recentemente o governo decidiu prorrogar a concessão que existe da MS Gás. O governo do Estado aposta no gás como uma energia para esse desenvolvimento industrial e também para ter rendimento com essa atividade? Sem sombra de dúvida, o gás natural é hoje o grande combustível da transição energética. Então, dificilmente um governo não vai apoiar o desenvolvimento do gás natural, porque ele chega de maneira mais segura, ele chega de uma maneira para descarbonizar, ou seja, colocar de lado o diesel, colocar de lado o carvão, a lenha, né? Então, você comentou, só falar de duas vertentes que você comentou. Primeiro, que você comentou sobre clientes industriais. Uhum. Hoje, praticamente, as empresas de celulose que estão já no estado, a Suzano, por exemplo, tem 2 plantas em Ribas, do Rio Pardo e também em Três Lagoas. Você vai ter uma nova que vai da Arauco, que vai se instalar em Inocência. Você tem uma próxima, que é a Bracel, que vai se instalar em Bataguaçu. Todas essas plantas vão usar gás natural, porque é mais seguro, porque é mais econômico. Não se usa GLP nessas plantas industriais. É o gás natural, porque ele é, além de mais barato, digamos assim, ele também é mais, ele tem uma descarbonização maior, né? Agora, essas indústrias, elas também podem, se elas quiserem, consumir outras fontes de energia. Poderiam consumir o GLP? Poderiam, mas em geral não consomem, consomem o gás natural. Elas também estão migrando por fontes que elas mesmas se renovam, é como se fosse uma economia circular. Então, hoje, essas indústrias, a indústria de celulose, elas também fabricam o que eles chamam de gás de síntese. Elas mesmas, no processo produtivo delas, com os resíduos do processo produtivo, ela cria ali um gás que é chamado de gás de síntese. Então, todo esse processo é um processo muito interessante para o Brasil, porque a matriz energética do Brasil ela já é muito renovável. Então, a gente tem que buscar fontes realmente as mais baratas nas suas várias áreas, né? Então, eu acho que a gente tem espaço para todos os combustíveis, inclusive a margem equatorial. A gente tem que continuar ali produzindo e explorando a margem equatorial é um exemplo do que a gente deveria ter uma discussão hoje em dia dos ambientalistas ou não. Mas por que isso? Porque nós somos os grandes exportadores de petróleo, nós somos, nossa pauta de exportação, o número 1 passou a soja, é o petróleo bruto, depois vem a soja, e o mundo, por todas as estatísticas mundiais, são demandantes de petróleo até 2050. Então, a gente tem mais é que aproveitar e exportar. Nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país que precisamos de dinheiro vindo de fora, sim, né? Nós precisamos exportar cada vez mais e a margem equatorial, no meu entendimento como economista, ela é uma oportunidade, inclusive, para você diminuir a pobreza energética nos estados que estão ali no norte e nordeste do nosso país, né? Então, Piauí iria se beneficiar, Maranhão iria se beneficiar, o Pará iria se beneficiar, e acho isso extremamente importante porque é uma região pobre do nosso Brasil, né? Então, são regiões que carecem de muitas coisas, como, por exemplo, saneamento básico, né? Se você for ver saneamento básico no Brasil, 40% da nossa população não tem saneamento. Se você for para os estados do norte, é uma loucura, é um grau de 70%, quando não chega a 80%, no caso de Amapá, por exemplo. Claro. Então, a gente tem que explorar todas as fontes, sim. Nós já somos um exemplo de matriz, não só a matriz elétrica, que é 90% renovável, contra 50% no mundo, menos de 50% no mundo, e a nossa matriz elétrica, que é de 90%, a matriz energética é 50% renovável, enquanto o mundo não chega nem a 30%, 35%. Então, a gente está muito à frente de todo mundo, né? Mas, assim, por exemplo, o gás é uma coisa que o Estado não produz. Ele vai receber gás e a MS Gás precisa investir nisso tudo, tanto que está aí prorrogando, né, o contrato por mais 30 anos.
o que o Poder Executivo também ganha com isso em relação, por exemplo, à ICMS? A empresa ela fica com todo o recurso que ela recebe para reinvestir, ou o Estado, enquanto máquina Tá. administrativa, também se beneficia do crescimento que ela Você já enfrentar? tocou em mais um ponto que eu acabei nem falando sobre o contrato de Isso. concessão. Então, a gente tem que falar sobre o contrato de concessão. Eu quero falar também sobre a questão da importação desse gás e dos diversos players que estão entrando aí com o mercado livre. Então, Aham. eu vou tentar Vamos falar fazer primeiro sobre o não contrato, me então. esqueça Isso. não me deixe esquecer de falar nesses Claro. pontos que são interessantes e são importantes para o nosso ouvinte poder entender um pouco desse mercado de gás natural. Então, vamos começar com uma pergunta anterior que eu Que é a acabei não concessão. respondendo, que é a questão da concessão. A concessão, quem é o poder concedente é o Estado, né? É o governador, é a máquina pública, é o Estado que é o poder concedente de uma determinada concessão de um serviço público. Né? A gente tem lá uma empresa, hoje a MS Gás, e ela tem uma concessão que vai acabar agora em 2028, né? O período da concessão. E o que está sendo estudado foi o poder concedente contratou um estudo do BNDES para ver quais seriam as condições para você poder antecipar a renovação do contrato de concessão por mais 30 anos. Isso. Então, o novo contrato de concessão, seja lá quem vai estar liderando na empresa, tá? Então, hoje a gente tem 51% do governo do estado e 49% o que a gente chama de COMIT, que é uma instituição que ela tem 51% do grupo Compass, do grupo Cosan e 49% do grupo Mitsui. Então, nós temos 3 acionistas aí, 2 minoritários e 1 majoritário. E a ideia do poder concedente, que não se confunde com esse acionista majoritário, é fazer essa renovação do contrato de concessão. Tudo indica que já tem o estudo já feito, isso vai para consulta pública em breve, e aí toda a sociedade poderá entender como serão os novos parâmetros que vão reger esse novo contrato de concessão, que vai ser de 2028 até 2058. E eu imagino que o governo tenha planejado essa ideia de estender a concessão para que a empresa tenha mais estrutura para fazer financiamentos e investimentos, porque são investimentos muito altos, né, nesse Isso. setor de construir dutos e Isso. ampliar o fornecimento de gás. Olha, o governo está tão empenhado em colaborar com isso tudo, né, que a MS Gás, ela saiu de investimentos de 20 milhões ao ano para, há uns 3, 4 anos atrás, a gente pulou isso para uns 40 milhões de reais ao ano, e agora a gente está num nível de investimento para os próximos 3 anos de ao redor de 100 milhões ano. Então, a gente realmente está investindo em dutos para melhorar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente chega lá em Inocência, porque vai ter uma nova empresa de celulose, no fundo a gente vai beneficiar diversos comércios e de outras várias indústrias menores que a gente vai acabar atendendo também ao longo do tempo. Então, a gente tem uma âncora, que nem um shopping, quando tem uma âncora, uma loja Americanas, uma antiga Mesbla, né? C&A. Então, hoje em dia, para o pessoal do gás natural, a gente, para fazer um investimento dessa magnitude, né, com 120 quilômetros de rede, que é o que a gente vai estar fazendo, né, para chegar lá em Inocência, do nosso duto para lá, a gente precisa ter um âncora. Esse âncora é essa nova empresa que é a Bracel, que é a Arauco, que vai chegar em Inocência. A Bracel futuramente vai estar chegando lá também em Bataguaçu. Então, a gente precisa desses clientes âncora para, então, depois criar o desenvolvimento que a gente vai fazendo as expansões. Como em Campo Grande, como em Três Lagoas, né? Que a gente chegou lá e agora a gente faz as expansões para os comércios, para as indústrias menores, para poder atender a toda uma sociedade com uma fonte energética mais segura. Vocês também têm um plano de fornecer o gás em Dourados, mas seria por gasoduto? Como seria? Então, Dourados é o seguinte, você também tem algumas âncoras lá, tá? Então, a gente faria o que a gente chama de um gasoduto, que nesse primeiro momento você vai atender a cidade de Dourados, junto com o comércio, com as residências, com a indústria que tem lá. E depois, futuramente, ao longo do tempo, você vai trazendo essa rede de Campo Grande até Dourados. E aí você tem ali já
a questão, inclusive, do biometano, que a gente também está incentivando que várias empresas, como a Ativus, que está nesse meio do caminho ali, né, de Campo Grande até Até lá, a Dourados. Aham. Impasa, que está no meio do caminho também, a JBS, que está no meio do caminho. Então, são várias indústrias em que a gente pode, aos poucos, né, fazendo investimentos ano a ano, para a gente poder fazer, que são 200 quilômetros de rede, mais ou menos, né? Porque você está Uhum. saindo de Campo Grande até Dourados. E daí a pergunta é, né? Como então você vai atender Dourados se você não tem um duto? Aí a gente usa o que a gente chama de gasoduto virtual, que seria o GNC, que é o gás natural comprimido. O que seria isso? Você tem aqui em Campo Grande, você tem um posto em que você vai pegar o gás natural, que ele está no formato gasoso, você comprime ele, você coloca num caminhão e você leva até A Dourados. cidade. Então chega em Dourados, você descomprime aquele gás novamente para botar no duto da MS Gás que está ali para levar para os diferentes pontos. Então é assim que a gente vai. Então a gente começa com o GNC, né, com esse caminhão de GNC para levar de Campo Grande a Dourados, para poder atender Dourados, né? A gente vai construindo nosso duto em Dourados e depois, com o tempo, a gente faz o duto, né, ao longo da nova concessão de Campo Grande até Dourados. Você puxou aí sobre a questão do biometano. Eu queria que você explicasse isso, que também é um combustível, uma energia renovável e que o Estado tem a matéria-prima e pode se destacar Isso. nisso. O biometano, ele é ainda incipiente, né? Como a energia solar foi há 10 anos atrás e que agora está praticamente ali com uma matriz energética, portanto, muito grande. Hoje, energia solar e fotovoltaica, a gente tem 60 megawatts, que a gente gigawatts de potência dentro do sistema, com uma perspectiva de chegar a 120 daqui a uns 5 anos, mais ou menos, inclusive passando o que a gente chama da potência da energia hidráulica, né? Que é o que a gente mais tem na Uhum. nossa matriz energética de forma geral. E o biometano, hoje ele é muito caro, hoje ele ainda é economicamente tentando ser viável. Então, alguns projetos você consegue viabilizá-lo, outros ainda não. Mas eu não tenho dúvida que daqui a uns 5 anos o biometano já vai estar sendo economicamente viável. E qual é o grande plus disso aí, né? A grande cereja do bolo, né? É que o biometano tem exatamente a mesma molécula, né? Quem faz aulas de química lá, o CH4, que é a molécula do biometano, é igualzinha do gás natural. Só que o biometano é mais verde que o gás natural. A gente chama que o gás natural é um combustível azul, digamos assim, não é marrom, ele é azul, e o biometano seria a versão melhorada do gás natural, porque já é azul, é a mesma molécula. Então, esse é um estado rico em biometano. A gente tem uma potência aqui de produção de 2,5 milhões de metros cúbicos de betano. Isso aí é de biometano. Isso é o que os espertos, né, a CI Biogás, a Biogás, que são as associações, a Semadesc, que tem um trabalho muito sério lá sobre a questão do biometano, eles também fomentam muito que isso aqui no estado seja uma outra fonte energética. E ela realmente está. E por que Mato Grosso do Sul é um dos estados, né, dentro do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é onde a gente tem a potencialidade maior no Brasil do biometano? Por que a gente tem isso nessas regiões? Porque primeiro, ele vem de aterro. E aí, aterro você tem em Em todos os todo lugares do lugar, Brasil, tudo claro. bem. Mas frigorífico, granjas e também as usinas sucroalcooleiras, elas são mais concentradas no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, hoje, realmente, assim, você tem o estado do Mato Grosso do Sul, ele está dentro dos potenciais como o sexto estado, com potencial. O primeiro é São Paulo, que já Uhum. produz bastante. Você tem Paraná também como segundo estado, que também tem uma produção boa. Você tem Minas Gerais, que também tem características tem muitas usinas, etc. E você tem ali Mato Grosso do Sul. Então, isso aqui é onde a gente tem que realmente tentar agora juntar esforços, né? Seja do governo, seja da MS Gás, seja com leis federais, né? Governo tanto estadual quanto governo federal, para a gente tentar movimentar ou desenvolver
com mais agilidade esse mercado. Mas ele está sendo evoluído. A Ativus aqui no estado, a JBS já produzem biometano, né? E agora, uma novidade, né, a Solurb comprou, é a terceira cidade no Brasil. A primeira foi São Paulo, a segunda foi lá, se eu não me equivoco, Natal, no Rio Grande do Norte, e agora é o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com a Solurb, que comprou 3 caminhões a gás natural da Scania, e isso aí realmente é um feito para o estado, é um feito para a cidade de Campo Grande, aonde a gente vai ter que a Solurb está muito empenhada em ter uma produção de biometano através dos aterros, né? Então você pega aquele lixo do aterro e transforma em energia. Isso é uma coisa maravilhosa, você está indo em direção à descarbonização do estado, Tem o né? aspecto financeiro e E ambiental juntos. ambiental muito, muito bacana. Então, você tem essa agenda sendo posta de uma maneira muito, muito interessante e muito rápida, né? Então, Mato Grosso do Sul e Campo Grande em particular, eles estão indo na frente, sim, dessa descarbonização, que é uma agenda do governador, que é uma agenda da Semadesc, né? Do, Uhum. do, O do, do carbono nosso neutro, né? secretário Jaime. Eu Uhum. acho que a ideia é você tentar ser carbono neutro em 2030. E essas ações, elas vão nessa direção, né? Uhum. Eu queria que você falasse sobre o mercado livre do gás. A gente tem visto que parece que a oferta de gás boliviano diminui, então, quando o Estado aposta no gás como uma fonte de energia, ele precisa também pensar em planos B, né? Plano C, enfim, pensar em outras fontes de fornecimento de gás natural, né? É. Então, vamos tentar só para botar em números aqui para o nosso ouvinte, né? A Bolívia, ela era uma grande produtora de gás natural, né? Ela produzia em 2000, quando a gente teve a construção do Gasbol, né? Que é esse gasoduto grande de transporte que a gente chama de TBG, que é Uhum. esse transporte Brasil-Bolívia, tá? Que ela sai da Bolívia e entra no Brasil e vai para o sul do Brasil, né, e colocando gás em diversas distribuidoras de gás natural, como é o caso da MS Gás, né? E ela, pelo governo da Bolívia, pela empresa que trabalha lá, que é como se fosse uma Petrobras da Bolívia, ela não fez os investimentos necessários na produção do gás natural lá, então começou a entrar menos gás natural dentro do Gasbol. Então, de 30 milhões de metros cúbicos, hoje a gente importa, né, o Brasil importa pelo Gasbol ao redor de 13 milhões e com uma perspectiva de queda. Daqui a 5, 6 anos, se novos investimentos não começarem a ser feitos hoje lá, a gente vai ter uma diminuição. Há uma movimentação muito grande de empresas brasileiras, como é o caso do Grupo Amba, que já estão lá na Bolívia fazendo investimentos justamente para colocar gás nesse gasbol. Entendi. Você também tem a possibilidade da importação desse gás natural ser vinda por caminhões não mais a comprimido, porque ele é feito para curtas distâncias, mas pelo liquefeito. Então, você tem que pegar esse gás natural no estado gasoso, você tem que liquefazer esse gás natural, botar num caminhão, trazer para o Brasil, e aí você vai regasificar para botar ele do estado líquido para o estado gasoso. Isso já está acontecendo. Uhum. Né? Então, hoje, uma fonte que surgiu muito forte, que tem milhões e milhões de metros cúbicos para que seja exportado para o Brasil, é a Argentina, Uhum. com a chamada Vaca Muerta, Sim. que é esse local onde produz muito gás natural e que estão sendo feitos investimentos lá na Argentina para que esse gás suba para a Bolívia e da Bolívia continue entrando para o Brasil. Então, mesmo que a Bolívia não invista em gás natural, né, ou seja, na produção dali na matriz dela, lá na Bolívia, pode ser que o gás continue a vir, vindo agora não mais de fontes fonte boliviana. boliviana, mas sim da Argentina. Então, é como se a Bolívia fizesse uma passagem, né? Quer dizer, pela relevância deles, os agentes econômicos estão aí se São movimentando para manter a e muito. oferta. Exato. E aí uma coisa bem interessante, né, dessa questão da oferta do gás natural. Nós que antes, quando nós íamos fazer uma chamada pública para compra de gás natural, só aparecia, em geral, a Petrobras, nessa última chamada pública apareceram 8 grandes players.
Então, isso é muito bom. Por quê? Porque aí a gente vai ter um gás natural que ele é mais barato. Quando você tem mais competição no mercado, você consegue, em geral, preços melhores. Então, e toda vez, é muito importante que o nosso ouvinte entenda isso. A MS Gás, quando ela compra um gás natural mais barato, ela repassa isso para o cliente dela. Ela não fica com com esse preço, com uma margem. Ela repassa isso. O que a MS Gás ganha? A MS Gás ganha o preço do transporte, que é um preço regulado pelo agente regulador, que é a AGEMS. É isso que a MS Gás ganha. A MS Gás dá prejuízo para o Estado, para o governo? Não. Pelo contrário, a MS Gás tem dado lucro já há um bom tempo, não é porque eu cheguei aqui, já dava lucro. Acho que os colaboradores da MS Gás sempre foram muito comprometidos, muito sérios, trabalharam com afinco e falo isso de todos os presidentes que passaram pela MS Gás, fizeram trabalhos muito bons e nunca demos prejuízo para o governo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que chega no final do ano, a MS Gás dá dividendos para o governo. Então, o governo ele recebe dividendos da MS Gás, não tem custo nenhum com ninguém da MS Gás, ainda usa esse governo para fazer políticas públicas. Então, isso aí é algo a ser ressaltado, porque muitas empresas públicas acabam sendo deficitárias. Peso, né, para Né? E administração, aí às acaba vezes. ficando um peso muito forte para os tesouros estaduais, no nosso caso, de uma empresa pública, no nosso caso, é empresa de economia mista, porque 51% é do Estado, mas 49% é do setor privado. Mas é importante ressaltar que não damos prejuízo. Pelo contrário, temos dado lucro e esse lucro tem sido revertido em dividendos para o Estado ou em investimentos para a sociedade, em novos gasodutos para levarmos mais gás natural a todos os lares, o comércio e a indústria aqui do Estado. Presidente, antes de assumir aqui a MS Gás, a senhora esteve em outros cargos relevantes e na área da Fazenda, da Secretaria de Fazenda de Goiás e no Concefaz também, que reúne, né, especialistas das áreas de direito tributário. E a senhora viu com bons olhos, de forma geral, a reforma tributária que vai entrar, porque falavam do emaranhado de Sim. impostos, mas também tem um aspecto que é crítico, né, sob o seu ponto de vista? Sim, é ótima essa colocação, também para a gente explicar para o nosso ouvinte que o preço do gás natural no Brasil ele tem um determinado preço. Essa reforma tributária do consumo, não é da renda, não é de dividendos, não é, é do consumo, ela de fato vai acabar com o manicômio tributário que a gente tem hoje. Hoje nós temos um ICMS para cada coisa, ninguém sabe quanto paga de imposto. Quando a gente compra uma televisão, qual é o imposto que você paga? Você não sabe. Aliás, quando você vai comprar um sapato, se a sola for de borracha, igualzinho, se a sola for de borracha ou se a sola for de um outro material, você está pagando ICMS diferente e você nem sabe o que você está pagando. O que tem ali? O que tem ali. Então, esse manicômio tributário em que num estado só você tem diversos ICMS, isso vai acabar. Porque no Brasil todo agora você vai ter um IVA, seja que vai englobar. Você vai ter a CBS, que é o imposto federal, então você vai acabar com PIS, COFINS e IPI. Agora é só um, CBS. E, do ponto de vista dos estados e municípios, a gente vai tirar o ICMS, o ISS, acabar com esses 27 tipos de ICMS possíveis de cada estado, mais os 5.568 tipos de ISS municipais, acaba com isso tudo e vai ter uma única legislação do nosso IBS. Então, eu acho que a reforma tributária vai homogeneizar o Brasil, você vai tirar as assimetrias tributárias, você vai dar maior transparência para nós consumidores, onde a gente vai saber quanto que a gente vai estar pagando por esse copo de vidro quando a gente for ao supermercado para comprar ele. Agora, dentro dessa reforma, quando ela chegou no parlamento, tiveram algumas alterações. Uma delas, eu discordo completamente, porque vai encarecer o preço da energia, que é o imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? Então, você tem a carga tributária normal, que é a do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Essa aí vai continuar para a energia, tá lá. Só que, além disso, resolveram botar o que a gente chama do imposto do pecado. E por que é chamado imposto do pecado? O que é esse imposto seletivo?
Quando você, em economias de forma geral, quando você quer induzir a diminuição do consumo de algum bem ou serviço, você coloca um tributo maior. É o caso da Então, bebida, é do o caso do cigarro. bebida, é o caso do cigarro. E quando Claro. esse projeto de lei saiu do executivo e foi para o legislativo no nível federal, ele foi dessa maneira. O único imposto seletivo que tinha, ele mimetizava o que já existia na nossa legislação, que era uma tributação mais elevada para bebidas e para o fumo, né? Para o tabaco, para toda essa gama de produtos de fumo, né? Que não fazem bem à saúde, que danificam, que podem ter externalidades negativas no meio ambiente ou na saúde das pessoas. O que é essa externalidade negativa? É quando pessoas vão ficar mais doentes, vão usar mais o SUS, Claro. então os tesouros vão ter que ter mais dinheiro para poder bancar aquele SUS, porque tem pessoas que fumam muito e que se adoecem mais. Claro. Então, a ideia do imposto seletivo é essa, para você diminuir o consumo. Então, você põe um imposto no cigarro para tentar ver se aquele consumidor, porque tem o preço do maço de cigarro mais elevado, vai diminuir a quantidade de cigarro que vai consumir. E aí botaram isso em energia. Na verdade, botaram isso em bens minerais. Tá. E de bens minerais você sai. Você tem o minério da Vale, você tem o petróleo e você tem o gás natural. E aí é que vai o absurdo, porque se gás natural é um gás da transição energética, se você tem o Ministério de Minas e Energia fomentando o consumo do gás natural, porque acha que isso aí é positivo e benéfico para o meio ambiente, porque você está deslocando o diesel. São os corredores sustentáveis. A gente vai trocar. Imagina toda essa frota de frota pesada do Brasil, hoje, que ela é movida a diesel, imagina se ela for futuramente para o gás natural e mais futuramente ainda para o biometano. Claro. Então, não faz sentido, nem teórico, nem prático, você encarecer o preço dos derivados do petróleo e do gás natural por conta de um imposto seletivo. O petróleo, só para fazer uma observação, também é outra aberração. Por quê? Quando você está colocando o imposto seletivo no início da cadeia do petróleo, gente, o petróleo ele serve para toda a indústria petroquímica. Essa blusa que a gente está usando, a blusa que você está usando, o batom que você usa, ele vem do petróleo. Ele tem um ingrediente petroquímico. Então, você não... Nutrientes para a agricultura, né? Indústria farmacêutica, você vai encarecer diversos bens e serviços da economia, que eu tenho certeza absoluta que não era essa a intenção de quem está colocando o imposto seletivo. Então, na minha concepção como economista, e mais, minerais críticos, está aí o Trump brigando, querendo a Groenlândia, querendo a Ucrânia por conta de minerais críticos, está brigando com a China, uma briga internacional para tentar obter minerais críticos. Aí a gente vai lá e vai encarecer a produção de minerais, de bens minerais. E o Brasil é um grande fornecedor, né? Eu estava lendo sobre que isso. Sentido isso faz econômico? Não faz sentido. Então, eu sou uma crítica muito forte à colocação de imposto seletivo sobre bens minerais, no sentido mais amplo, porque não faz sentido, mas mais ainda no caso do gás natural, porque aí a gente está falando de um combustível que internacionalmente ele é entendido como como um insumo de transição energética. Então, eu fui ao Senado, fui à Câmara para poder ter essa agenda de não ser colocado. Infelizmente, a gente perdeu nessa pauta, ela está lá dentro da lei, mas a gente ainda tem assim uma expectativa ou tendo uma esperança de que o decreto que vai colocar a alíquota, que pode ser de 0 a 0,25, que pelo menos para os próximos 10 anos coloque em 0. E aí a gente não vai ter esse efeito da majoração do preço da energia no Brasil, que já é cara, que já afeta ao bolso de todos os brasileiros. Então, a gente tem que pensar no bem-estar do brasileiro, né? A gente tem que pensar no custo Brasil e dar competitividade às nossas empresas e não tirar competitividade dessas empresas, né? Então, é por isso que eu sou contra. Eu queria encerrar com uma pergunta que a gente falou de temas áridos, gás, tributação, alíquotas, enfim,
e a gente vê o grau de conhecimento técnico que você alcançou. Eu imagino que boa parte dos seus interlocutores o tempo todo sejam homens. A gente vê poucas mulheres em Sim. posições altas e em temas então, tão técnicos assim. Você acha que isso com o tempo tá diminuindo? Você passa a ver mais mulheres interlocutoras e ocupando postos como o seu? Você imagino que esteja ocupando cargos há muitos anos já, né? Eu acho que sim, teve uma melhora. Uma melhora, não quer dizer que esteja bem. Teve uma melhora ao longo do tempo. Então, quando eu fiz o meu doutorado em economia, de uma sala de 25 pessoas, 3 apenas eram mulheres, no meu doutorado eu era única. E assim nos diversos, nas diversas posições que eu estive, realmente, em geral, você tem um grupo maior, assim, majoritariamente homem. No setor de energia, em particular, isso está melhorando, então eu vejo muitas mulheres tomando, tendo lugares, né? Lá na MS Gás, sempre que a gente pode, a gente, e tem que ter a ver com a competência, Claro. obviamente, mas a gente olha, assim, a mulher sempre como um ativo muito relevante, mas a gente tem os preconceitos, né? E porque são de gerações, e mudar cultura, você não muda a cultura de uma hora para outra. Então, na minha geração, ainda há muito preconceito, ainda há atitudes que não são, digamos assim, politicamente corretas, mas que você tem que saber lidar com isso, porque isso está melhorando. Então, a geração da minha filha, eu acho que ela já é melhor, acho que a geração dos filhos, dos meus netos, eu acho que vai ficar ainda melhor. Então, a gente está numa evolução, mas eu vejo que ainda a gente tem ali realmente Muito a conquistar. muito a conquistar. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença, então, e sucesso na sua gestão à frente da MS Gás. Obrigada. Muito obrigada e estou aqui sempre à disposição para a gente conversar sobre novos assuntos, inclusive os da MS Gás também.